Olá, meus alunos do cursinho Explica Asa. O tio ainda não conseguiu colocar a câmera. Então ele vai fazer assim para aparecer para vocês, ó. Câmera, só para falar com vocês. O tio ainda não conseguiu colocar a câmera. Gente, eu tô com saudade de vocês. Eu ainda sou professor de biologia de vocês. E apesar de eu estar demorando, mas eu ainda sou professor de biologia de vocês, um pouco com o cabelo bem bagunçado. E eu venho aqui continuar a aula para gravar para vocês o restante das aulas de lipídio. Essa aula hoje vai ser um pouco maior, mas eu espero que vocês assistam com muita paciência. Ó, vamos dar um desconto. A última foi bem pequena, né? Então, o tio não vai colocar a câmera no slide, porque ele até conseguiu, mas atrapalha ver algumas coisas. Porque o slide do tio tem uma coisa aqui, outra ali, aí não tem uma posição só. Aí eu vou ver como é que eu vou resolver isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos nessa que é legal, a beça. Gente, nós paramos nas nossas apresentações, na última aula, eu vou retomar um pouco, querendo ou não, a gente precisa. A gente falou dos lipídios. Então, a gente falou dos lipídios simples, né, que é os cerídeos e glicerídeos, que seguem aquela ideia de um ácido se juntando com um álcool para formar o éster e a água, onde o seu lipídio é justamente esse éster. O lipídio é um éster. Quando o lipídio é simples, ele é um éster. Então, ele é formado da união, da reação, melhor dizendo, tá? Entre um ácido e um álcool, certo? Entre um ácido carboxílico e um álcool. E os lipídios complexos, que vão ser esses três. No slide anterior, se eu não me engano, tinha uma classe aqui chamada lipoproteínas. Pessoal, eu corrigi, tá bom? A gente vai falar de lipoproteínas, mas elas não são uma classe específica, não. Ela tá dentro aqui, ó, de esteroides, tá? Então são esteroides, carotenoides e fosfolipídios, né? Que são lipídios complexos, ou seja, de estrutura não padrão. Eles não vão ser ésteres, eles não vão vir da reação ácido-álcool, eles vão vir de outras reações, eles vão ter estruturas mais complexas, normalmente são maiores, né? E outras fontes de alimento também, né? Outras fontes que você encontra na alimentação. Eles são encontrados em uma outra alimentação, né? E também tem suas funções. E aí, nós falamos dos cerídeos, e agora nós ficamos de falar dos esteroides. Eu sei que eu já comecei, mas eu quero retomar dando uma outra ênfase, tá bom? Até porque eu fiz uma mudança, né? Os esteroides, ele tem essa estrutura geral aqui, eles têm essa estrutura geral de anéis carbônicos, né? Ele é formado por essa base dessa estrutura geral, e ele faz parte da formação dos hormônios sexuais. Vamos lembrar alguns hormônios sexuais, a gente vai já falar deles. Não, vou logo colocar, ó, os hormônios sexuais, femininos e masculinos. Femininos, nós citamos os dois principais, que são progesterona e estrogênio, ou estrógeno, como está aqui. E masculinos nós citamos principalmente a testosterona. Pessoal, só reforçando. Progesterona e estrógenos são exclusivamente femininos? Não. Tem no homem, mas em menores taxas. Testosterona é exclusivamente masculina? Não. Tem na mulher, mas em menores taxas. O que acontece se a mulher tomar testosterona? Como acontece nos casos de academia, né? Ela começa a adquirir características mais masculinas. Incluem aumento da massa muscular de forma mais exponencial, digamos assim, engrossamento da voz, surgimento de pelos na face, lugares que não são comuns pelos hormônios que predominam na mulher. O que eu quero dizer para vocês é que esses hormônios não são exclusivos. Fica atento, hein? Porque no Enem pode aparecer um gráfico em que um macho tem testosterona, estrógeno e progesterona. Tudo bem, não tem problema. O macho vai ter testosterona em elevadíssimos níveis e pouquíssimo progesterona e estrógeno, tá bom? Então, vamos continuar. Eu parei falando dos hormônios sexuais. Qual é a relação com os esteroides? A relação é que os hormônios sexuais são esteroides, tudo bem? E no caso, vem aqui o próximo tópico, colesterol. O colesterol é a base desses hormônios. A testosterona, ela é sintetizada, ela é um lipídio, a testosterona, por exemplo, ela é um lipídio que é sintetizado, ou seja, formada a partir de um esteroide, né? Então, os hormônios sexuais, de forma geral, eles são sintetizados a partir de colesteróis, a partir de esteroides, tá? E também os esteroides são relevantes para a produção de vitamina D, que é chamada calciferol. E a gente vai ter a próxima aula depois dessa de vitaminas, e calciferol já sugere para a gente alguma coisa relacionada com os ossos, né? O colesterol, ele vai se transformar em alguma coisa que vai dar a vitamina D. A gente pode aprofundar isso na aula de vitaminas, se vocês pedirem, mas se não, né? Enfim. Esteroides. Pessoal, quando a gente fala de esteroides, nós falamos principalmente, a gente fala do colesterol, porque o colesterol é quem vai gerar os hormônios, o colesterol é quem vai gerar a vitamina D. Então a gente fala do colesterol, que ele tem essa base aqui de anéis carbônicos. Mas primeiro passo, eu coloquei minha pergunta, né? Bom ou ruim, os dois depende. O que é o colesterol? O que é colesterol? A pessoa fala, gordura. Ah, tudo bem. Mas a gente falou na primeira aula que glicerídeo, monoglicerídeo, e triglicerídeo, que é o que a gente mais conhece, também é gordura. A gente falou dos cerídeos, que também são gorduras. Mas o que diferencia o colesterol? Aí você fala, ah, é gordura que tem aquela estrutura carbônica. Perfeito. Aí essa estrutura vem aqui em anéis, né? 4 anéis carbônicos aqui. Tudo bem. Que é o ciclo pentano, período fenantreno, essa estrutura carbônica. Mas isso define eles muito bem. Mas qual é a função do colesterol no organismo? A função deles é aquela que eu disse: sintetizar os hormônios, auxiliar na síntese de vitaminas, na síntese também e na síntese de outras substâncias importantes para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, enfim. Porque as vitaminas, como nós vamos ver, dos quais os colesteróis fazem parte da formação, elas são nutrientes não de energia, como no caso, por exemplo, dos glicerídeos, né? Os triglicerídeos, eles são estoque de energia. Mas as vitaminas, elas não são estoque de energia, elas são regulamentadoras do metabolismo. Então, isso é interessante, a gente fica para discutir melhor depois. Mas já fica a ideia. E o colesterol, no caso, ele não tem a função de energia, ele tem a função de transporte. Além da função de gerar hormônio, gerar vitamina e outras substâncias, ele também transporta. Ele transporta e é transportado. Olha que interessante. O colesterol, ele é bom ou ruim ou os dois, né? É o anjo ou o santo, como é que ele é? Bom,
O que acontece é que o colesterol, ele tem a mesma estrutura básica. Só que, não tem aquele ditado, né? Diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és? Pois é. Pois o colesterol, ele é desse jeito. Olha, ele tem as funções boas, né? Atua como precursor dos hormônios sexuais. E ele é usado na membrana, ele está na membrana plasmática, que é a membranazinha da célula. Daqui a pouco tem uma imagem. A membrana da célula é um constituinte da membrana, ele está lá, puro. O colesterol está na membrana plasmática de todas as suas células. E é usado na produção de sais biliares. Pessoal, a gente vai falar do sistema digestório. Só precisa você saber que os sais biliares, eles são importantes para a digestão, tá bom? E ele também tem lados ruins, deposição nos vasos sanguíneos e risco de doenças cardiovasculares, assim como a gente falou dos triglicerídeos. Triglicerídeo é reserva de energia? É bom? É. Mas se tiver muito, corre o risco de aterosclerose e toda aquela ideia que a gente explicou, tudo bem? E no colesterol, no mesmo caso, só que as amizades, diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, a gente vai dividir a classe dos colesteróis, eu vou usar esse plural, colesterols não, né, colesteróis, em 3 classes, dependendo da proteína a que ele se associa. Opa, eu tenho uma proteína e um lipídio. Melhor, eu tenho um lipídio e uma proteína. Vou dar um nome. Lipoproteína. Gostaram? Pois é. Pois a lipoproteína é uma classe dos colesteróis, né? Então, esquece esse primeiro aí, tá? Esse primeiro, esse primeiro a gente vai falar, esse primeiro a gente fala depois, só como um adendo. Esquece ele, vamos daqui, ó, de VLDL para HDL. Pessoal, aqui esses colesteróis estão de cima para baixo em ordem de aumento de densidade. Aqui em cima é o menos denso e aqui embaixo é o mais denso. O VLDL, que é a sigla em inglês para lipoproteína de baixíssima densidade, ele tem a função de transportar o colesterol para os tecidos adiposos. Detalhe, o colesterol, o VLDL, tem a função de transportar para os tecidos adiposos o colesterol de origem endógena, ou seja, o colesterol que é produzido pelo fígado. Transportar triglicerídeos e transportar colesterol também para os tecidos adiposos de origem exógena, ou seja, de endógeno, ou seja, produzido pelo fígado. E o quilomicron, que é menos denso ainda que o VLDL, transporta para os tecidos adiposos triglicerídeos e colesteróis, só que de origem exógena, ou seja, dos alimentos. Então ele vem a partir do intestino delgado, para ser mais específico, que é onde a gente absorve os lipídios, o intestino delgado. O intestino grosso é menos, não tem quase. E tem pula o IDL, vamos para o LDL. E tem o LDL, que é uma sigla em inglês para lipoproteína de baixa densidade. Aliás, lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol, que ele tem uma densidade maior que o VLDL, porém ainda é baixa. É porque essa aqui é baixíssima, eu preciso do ponto, não vai ter jeito. O VLDL é baixíssima e o LDL é baixa. E ele também realiza o intestino, ou seja, de endógena e exógena, para as células, para produzir tecido adiposo. Assim como o VLDL, né? Que o VLDL também faz, só que do fígado, ou seja, o colesterol de origem endógena, para o tecido adiposo. E o LDL, além disso, ainda pega do intestino também, certo? E, como eles têm funções parecidas, eles se interconvertem, ou seja, um se transforma no outro. O LDL, que é adquirido pela alimentação, tá? Ele é adquirido pela alimentação, se transforma em VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein. É lipoproteína de baixíssima densidade, né? E quando um se transforma no outro, forma-se o IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária, entre o baixo e o baixíssima, tudo bem? O IDL normalmente é associado ao LDL, porque ele vem da transformação dele, né? E não é muito diferente, ele na verdade é bem parecido, tá? Então o LDL se transforma em VLDL porque ele tem funções semelhantes. Corre o HDL, que é a sigla em inglês para lipoproteína de alta densidade, como o nome já diz, é um colesterol que está associado à proteína, tem mais proteínas, então ele tem maior percentual de colesterol. Ele também auxilia no transporte do colesterol. Ele, no caso, ele é o contrário do LDL e do VLDL. Ele transporta o colesterol do corpo para o fígado, para ser metabolizado, quebrado e eliminado. Ou seja, eu vou eliminar o excesso de triglicérides, eu vou eliminar o excesso de lipídios no meu corpo, porque tem muito lipídio no meu corpo, tá? Então, para você pelo menos ter na cabeça e desencadear essas ideias, quem é bom, quem é ruim, fica essa sigla. HDL, hoje Deus livra, LDL, logo Deus leva. Né? É um bisuzinho que a gente dá, mas gente, é importante se aprofundar um pouco. Saber a função do VLDL, que pega o colesterol de origem endógena e leva para os tecidos adiposos, e o LDL, que pega endógena e exógena e leva, e que um se transforma no outro, tá? Só resumindo. Mas resumindo, tanto o LDL como o VLDL levam do fígado para as células, leva para armazenar, para usar. Só o HDL que é do contra, ele leva das células para o fígado, para ser eliminado, para não usar. Eu não vou cometer o mesmo erro, eu vou colocar meu computador para carregar, não pensando que minha aula vai parar aqui, né? Pronto, bora lá agora. Hoje eu livro logo eu levo. Meu filho, agora com isso que você viu de colesterol, dá pra você responder uma questãozinha do Enem. Show de bola. E vamos lá, pessoal, questão de Enem. Vocês têm que entender o escopo do Enem, que é o objetivo, e entender a estrutura geral. Se vocês tiverem tempo, pesquisem. Tabela de competências e habilidades do Enem. Pessoal, o Enem, ele é muito bem pensado. E todas as questões dele são produzidas não com base no conteúdo, mas com base em competências e habilidades. Tá lá. Desenvolver o pensamento a partir de conhecimento. É assim que o Enem faz. E do mesmo jeito que tem uma forma para se produzir a questão, tem uma forma para se resolver. E tem também uma estrutura geral. Olha aí só. Aqui ó, você tem texto, ó. Cadê meu pointer? Pegar de novo, apontador, né? Textão, né? Textão, figura com referência. É importante olhar a referência. Nesse caso aqui ela não vai dizer muito, mas é sempre bom olhar. Às vezes a resposta está lá. Comando e alternativas. Claro que às vezes não vai ter figura, né? Mas sempre vai ter texto e comando, pessoal. Sempre tem texto e comando. E Enem não tem pergunta, tá? Isso bem daqui, esse ponto de interrogação aqui é até estranho. Depois eu vou ver se é realmente questão do Enem, mas normalmente é assim. Com base nas informações do texto, o hormônio cuja sustentação está representada na figura é. Aí nem coloca 2 pontos, eu acho, não sei. Aí as alternativas aparecem. Mas enfim, qual é a ideia para resolver a maioria das questões do Enem? Você vai pro comando, depois vai pro texto. Mas a gente vai começar do texto nessa questão. Então vamos ler. Questão do último Enem, 2022. Em 2002, ou seja, 20 anos atrás, já que legal, foi publicado um artigo que relacionava, eu vou lendo lentamente, tá? Não é assim que se resolve, mas eu vou lendo lentamente para vocês. Alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida. Um desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários, tá? Vou traduzir o que ele falou aqui. Existe um composto químico chamado atrazina, que é um herbicida, ou seja, para matar a planta, erva daninha, praga, né, normalmente. E esse composto ele tinha interferência em sapos machos. E essa interferência era visualizada através dos caracteres sexuais, primários e secundários. Tamanho do órgão copulatório, não vou dizer o que é copulatório, vocês pesquisam, tá? Tô num ambiente gravado aqui.
E outras características, porque eu sei que o homem tem pelo na face, e o sapo macho ele tem o quê? Eu não sei, eu não sou biólogo, mas vocês podem pesquisar também. Mas enfim, primários e secundários. E essa alteração ela reflete naturalmente o quê? Quantidade de hormônio produzido, tá? Foi isso que ele falou. Ele disse que, vou resumir, ó, que essa substância alterava os caracteres sexuais e isso permitia inferir a quantidade de hormônio produzido. Beleza. Aí, entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. Olha aí, as alterações, né? O que é a desmasculinização da laringe? Não sei. Existe uma laringe que ela é tipicamente masculina. Aí, os sapos que foram expostos a ela, expostos à atrazina, perderam essa laringe masculina, seja lá o que ela for. Mas enfim, é isso que eu tô dizendo. Você aprende com a questão, né? O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram. Os resultados podem ser vistos na figura. Tá. Vamos entender por que ele pegou 3 grupos. Machos expostos, machos não expostos, fêmeas não expostas. Todo experimento tem que ter, principalmente essas experiências de biologia que vocês vão estudar, de Luiz Pasteur, de origem da vida, dessas coisas que vocês já viram, e o professor deve ter falado, tem que falar, pelo menos. Existe o grupo controle e o grupo experimental. Tá? Ah, não contavam com minha astúcia? Ih, eu só quero te ligar, né? Então vamos lá. Existe o grupo controle e experimental. O grupo controle é aquele grupo normal. Assim, gente, eu vou falar de forma superficial, mas a gente pode ter uma aula sobre isso. Eu também tenho que estudar. Mas o grupo controle, de forma geral, é aquele grupo sem alteração. Normal. De forma geral, por favor. Já o grupo experimental é aquele fator que eu vou alterar o fator, que eu vou testar. E eu vou comparar com quem? Com o controle. Pronto, só precisa desses 2 grupos. E por que ele colocou a fêmea? Porque eu quero comparar o macho que desmasculinizou com a fêmea normal. Só pra isso. Mas o experimento em si, só precisa, o experimento para ser científico precisa dos 2 grupos. Controle experimental. Ah, mas eu já sei que o sapo macho normal tem tantos miligramas de testosterona, microgramas de testosterona por litro de sangue. E o sapo normal tem isso. E o sapo exposto à atrazina, eu tô vendo aqui que ele tem tanto, tá menos. Não. Mesmo que o valor seja tabelado, você tem que colocar no mesmo ambiente 2 sapos, só que um você não vai expor e o outro você vai expor. Eu digo, então não é no mesmo ambiente, mas assim, no mesmo laboratório, entendeu? Precisa-se dos 2 grupos, tá bom? Agora você vai olhar o gráfico. Aliás, não olhar não. Com base na informação do texto, qual o hormônio produz concentrações representadas na figura? Vamos para a figura. Ó, gente, lê gráfico. Isso aqui não sou eu que vou ensinar, são vocês que vão aprender sozinhos. Se você não souber ler gráfico, tá morto. Tá morto no Enem, tá? Morreu. Gente, a habilidade de ler gráfico é muito importante. Tá na matriz de competências e habilidades do Enem. Então, ó, no eixo horizontal você tem o grupo, né? Macho controle, macho experimental, seja exposto à atrazina, e fêmea controle. E no eixo vertical você tem concentração do hormônio. Perceba que o macho controle produz muito desse hormônio. Produz muito. Perceba que a fêmea controle produz pouco. Opa, qual é o hormônio que o macho tem muito e a fêmea quase não tem? Testosterona. Então, ó, com isso aqui, você já matava a questão. Letra C. Mas agora vamos relacionar com o texto. Perceba que o macho controle produz muito hormônio e o macho exposto à atrazina produz pouco, comparável ao da fêmea. Menos até, você vê. Qual é a alteração qual é a alteração que a revista identificou? A revista não, né, cara? Qual é a alteração que o experimento verificou e que ele publicou na revista científica, né? O experimento percebeu que a exposição a esse herbicida, a atrazina, diminuía a concentração desse hormônio, visualizada da desmasculinização da laringe, papapá. E de fato, ó, diminuiu. Qual hormônio que é responsável por esses caracteres? Testosterona. Então reforça a sua certeza. Letra C de catita. E, ó, o que você fez, ó. Isso aqui é pra subir a moral de vocês, ó. Porque vocês merecem. Gente, ó, você derrubou o Enem. Vamos, Luiz, e os anabolizantes? Quando você começou a falar de esteroide, tinha um cara bombado, tal. Pra que serve esteroide? E o que tem a ver com esteroide? Gente, assim como o esteroide, assim como a testosterona vem do colesterol, os anabolizantes vêm do colesterol. Porque, na verdade, existem anabolizantes que já vêm da testosterona, são derivados da testosterona. Não é a testosterona em si que você toma bomba na academia. Os anabolizantes são conhecidos como bomba na academia. Não é que você está tomando testosterona, mas é quase, é um derivado da testosterona. Portanto, vem da testosterona. E, gente, eu coloquei um vídeo aqui. Esse vídeo é massa, tá top, muito engraçado, mas eu vou passar pro futuro horário e vocês vão ver depois. Eu vou passar os slides pra vocês. Gente, carotenóides. Olha o que tem ao fundo. Um olho humano. Vamos entender o porquê. Mas primeiro, vamos entender o que são os carotenóides. É uma classe de lipídios complexos e a gente nem vai descrever a formação química deles, talvez porque nem haja um padrão. Os livros não costumam trazer. Mas os livros trazem o quê? Que eles são muito coloridos e eles conferem cor às coisas. Inclusive conferem cor a vários alimentos. Cenoura, beterraba, melão, espinafre, de ovo, manga e brócolis. Todos os alimentos têm cores bem fortes, à exceção do melão, né? Mas enfim, a maioria. E colore, enfim, e dão cor. Os carotenoides também dão cor às folhas. Vocês acreditam? Então eles servem até para fotossíntese. Cuidado, não é a clorofila. A clorofila, atenção, não é um carotenoide, tá? Clorofila não é carotenoide, não é lipídio. Mas existe uma outra classe que faz fotossíntese. Que a menor parte da fotossíntese, menor parte da fotossíntese é feita por eles, que são chamados carotenoides, e dão cor às folhas, tá bom? Eles são indispensáveis à fotossíntese. E os carotenoides são precursores da vitamina A em animais. E a vitamina A, nós vamos ver na próxima aula, ela se chama retinol. Retinol. E tem a ver com retina, ou seja, com o olho. Adivinha, a vitamina A é precursora do... os carotenoides são precursores da vitamina A, do retinol. Olha que legal. Então vamos pro próximo slide. Olha aqui, ó. Já trouxe um adiantamentozinho da vitamina A. A vitamina A é essencial para a visão, para o crescimento dos tecidos, das células, ela estimula esse crescimento e também é um antioxidante. Depois a gente explica antioxidante nas vitaminas, a gente dá uma ideia. E ela tem 2 fontes principais na natureza, né? O retinol, que é de fontes animais, e que os animais que você consome a carne, e nos carotenoides, que tem fontes vegetais, aqueles alimentos. A beterraba, a cenoura, o melão, o brócolis, por aí vai. O beta-caroteno, precursor da vitamina A, beta-caroteno é um carotenoide. O beta-caroteno, ele se quebra, e cada beta-caroteno se quebra em duas moléculas para formar a vitamina A. Resumindo, gente, carotenoide se quebra, forma a vitamina A. Pronto, passou. Pessoal, olha essa imagem aí. O que vocês acham que é isso? Isso é só, não é microscopia, tá? Isso é só um desenho, um modelo. É um modelo de como seria a membrana plasmática de uma célula, tá bom? E você percebe que existem algumas coisinhas aqui. Essas coisinhas verdes aqui, eu prometi que ia mostrar pra vocês, hein? Podem ser o colesterol. Eu digo podem ser porque a imagem não tá legendada, mas representam provavelmente o colesterol da membrana plasmática, que ele tá presente na membrana plasmática. Essa bolinha com pernas aqui é a maior parte da membrana plasmática. É a maior parte. E são lipídios. Você acredita? E adivinha qual é o lipídio que tá faltando, gente? Eu citei 3. Qual é o lipídio que tá faltando? E que eu não citei que tá na membrana plasmática e que é essa bolinha com pernas. Fosfolipídios. Olha que legal. Pessoal, membrana plasmática, como eu falei pra vocês, isso aqui não é microscopia. Membrana plasmática você não enxerga. Você cria um modelo. O átomo. O átomo você não vê. Ah, mas não sei o que, teve um colega japonês lá que deu pra sentir a superfície do átomo e tal. Não, ninguém vê átomo. Ninguém vê átomo. Por isso a gente propõe modelos. Desde Dalton até dar um passo largo. Schrödinger, Sommerfeld, enfim, modelos. Para aquilo que você não enxerga, você cria modelos, tá bom? E é a mesma coisa que eu não enxergo a membrana. Então os biólogos propõem modelos. E o modelo aceito hoje, o modelo mais aceito hoje, mais estudado, a nível do ensino médio, é o modelo apelidado de mosaico fluido, que foi proposto por um biólogo, foi 2 lá, enfim.
E, pessoal, o que esse modelo dizia? Esse modelo chamava atenção para isso, ó. A membrana plasmática é dinâmica, ela está se mexendo o tempo todo. O que significa? Isso aqui está ondulando o tempo todo e mais. Substâncias estão passando por aqui. Algumas passando entre os fosfolipídios, algumas precisam de proteínas para servir de canais, porque são maiores ou têm menos afinidade. E esses fosfolipídios, tudo bem, eles estão aqui com as perninhas para baixo, mas eles podem girar. Então a membrana plasmática é dinâmica, acima de tudo. E ela é constituída em boa parte por fosfolipídios, que foi o que eu apresentei para vocês. E estou só reiterando que a gente vai precisar disso mais tarde. Isso é um modelo. E ele propõe o quê? Que não para. Ele não para. A membrana não. O modelo para. A membrana não para. Afinal, movimento é vida. Então, tá. Tudo bem. Agora eu já sei que o fosfolipídio é a maior parte da membrana. Mas vamos entender por que o reino animal. Na verdade, tudo que tem. Todas as células, né? Tem membrana, quase todas as células têm membrana plasmática. Não vou generalizar. Mas quase todas as células, assim, têm membrana plasmática. Mas por que a natureza escolheu isso? Pessoal, porque os fosfolipídios eles têm uma propriedade importante em meio aquoso. Qual é essa propriedade? É isso que nós vamos ver. Toda vez que tem meio aquoso e tem fosfolipídio, os fosfolipídios criam um ambiente. Criam dois ambientes. Um ambiente interno e um externo. Ó, interno e externo. Tá, beleza. Eles se organizam dessa forma, ó. No ambiente externo, cabecinha para fora. No ambiente interno, cabecinha voltada para o ambiente interno. No ambiente externo, cabecinha para fora. No ambiente externo, interno, cabecinha voltada para o ambiente de dentro. Vê se isso condiz com a membrana plasmática, ó. Aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro. Ou tanto faz, né? A gente não sabe, na verdade, pela imagem. Mas enfim, a gente supõe que aqui embaixo seja a parte de dentro, porque ela tá meio que se curvando aqui. Tá, mas por que isso acontece? É aleatório? Não. Quem explica isso é a nossa amada amante. Química, gente. Precisa perguntar pra mim por quê. É a química. Tá, agora vamos falar de química, né? Mas antes de falar, que será o ácido graxo fosfato, não sei o quê, vamos falar de forma geral, pessoal. O lipídio, olha pra cá, ó. Ah, tem a esquerda aqui, olha pro meu apontador, tem muita informação no slide. Você vai olhar só pra cá, ó. Ele tem uma região hidrofílica, ou seja, amiga da água, né? Resumindo, polar. E uma região hidrofóbica, ou seja, fobia da água. Eu não gostar de água. Apolar. Eu gostar de gordura. Ou tudo que for apolar. Tudo bem? Então tem uma região polar, que é a chamada cabeça do fosfolipídio, e uma região apolar, chamada de cauda. Agora vamos entender por que aqui em cima é polar e por que embaixo é apolar. Embaixo é apolar, por quê? Porque olha isso aqui, ó. C, dupla O, CH2, CH2. Isso aqui é um éster. Isso aí é um lipídio. Pessoal, o lipídio é apolar. Tanto na cauda como na outra. Só que aqui tem uma curvinha, né? Já a gente vai falar dessa curvinha. Tanto na cauda como na outra. É apolar. Olha que legal. E a cabeça, ela tem fósforo, tem radicais, e ela não vai ser apolar, ela vai ser polar. E por isso que, agora vamos lá, em meio aquoso, as perninhas tendem a ficar pro lado de dentro. Por quê? Porque nenhuma das pernas, que são polares, quer interagir com a água, com o meio aquoso. Tudo bem. Então, gente, isso é demais, tá? Agora, química, né? Glicerol, onde é que está o glicerol? Glicerol é o álcool, mais ácido graxo. Glicerol mais ácido graxo é o seu lipídio. Esse aqui de amarelo, até esse CH, CH2 aqui. Daqui até aqui é o seu lipídio, que é glicerol mais dois ácidos graxos. No caso, são dois ácidos. Dois por quê? Porque tem uma perna aqui e outra perna aqui. Tá bom? E fosfato, aqui em cima, mais um Rzinho radical. Isso é a química. E aqui, ó, no modelo da membrana plasmática, o colesterol aqui na membrana, os fosfolipídios, e aí ele puxa aqui e traz a imagem pra você. Ok. Pessoal, trouxe uma questão do Enem pra vocês. Essa daqui é direta. Olha que legal. Vamos ler o comando dessa daqui. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos. Olha, tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada. Bicamada. Vamos parar de suspense. Pessoal, essa imagem é do Enem. A imagem que eu mostrei pra vocês era do Enem. Então veja que eu já tive uma intenção ao colocar a imagem, né? Bicamada fosfolipídica. Uma, duas. É, de fato, uma bicamada. E o nome disso é o quê? Lipossomo. O Enem deu o nome pra você. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em novo lipossomo, ou seja, lipídio, fosfolipídio é bicho teimoso. Em meio aquoso, ele sempre fica assim, com as perninhas, os rabinhos pro lado de dentro e as cabecinhas pros respectivos meios. Tá. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Tem as alternativas. Pessoal, eu falei pra vocês que os fosfolipídios têm uma cabeça que é polar e uma cauda que é apolar, não é verdade? Ou seja, eles têm natureza polar? Tem. Ah, então a resposta é a letra A? É? Vamos para a letra B. Apolar? Eita, também. Então, Luiz, na verdade não é nem A nem B, é os dois. Qual é a palavra na química que a gente utiliza para dizer uma coisa que é apolar e polar ao mesmo tempo? Anfifílica. Polar e apolar ao mesmo tempo é anfifílica. Insaturada? Não, nesse caso aqui não tem nada a ver. Anfotérica? Não, isso aqui é um conceito de ácido e base. A gente nem falou de acidez e basicidade aqui, então, letra E. Pessoal, estão comigo? Aqui é um vídeo aula, vocês podem voltar para acompanhar o raciocínio. Eu sei que ninguém quer, até porque já deve estar com mais meia hora aqui. Mas vocês podem voltar, eu tô tentando ser leve. Mas olha, tem mais uma questão. Gente, só mais uma. Só mais uma. Fica na aula, por favor. Olha, essa questão aqui é muito massa, porque você vai revisar uma coisa que eu falei no começo, na primeira aula de lipídios, no começo. Olha essa questão aqui, ó. Vamos começar pelo texto, porque nós estamos aprendendo. Eu estou comentando o texto para vocês. A fluidez da membrana celular. Opa, fluidez. Modelo mosaico fluido. A membrana não para. Então, vamos lá. É caracterizado pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas. Ó, controlando a temperatura, ok? E ou alterando a composição lipídica da membrana. Esse segundo aqui é o que interessa pra gente. Neste último aspecto, ó, ele já falou, o segundo, né? Neste último, ele fala, ó, alterando a composição lipídica da membrana. Pessoal, português, tem que saber interpretar. Vamos lá. Neste, né? O tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, vou passar a figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez da membrana. Então, a alteração da composição lipídica da membrana, ou seja, do fosfolipídio que ela escolheu para colocar, é um dos fatores que dita a fluidez da membrana plasmática. Tá. Mas o que vai ser esse tipo de fosfolipídio? Ele vai variar conforme o tamanho, conforme o grau de insaturação, certo? Então, vamos lá. Qual das bicamadas apresentadas possui maior fluidez? Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 e tem as bicamadas. Não sei nem pra onde é que vai. Tá, vamos lá. Fluidez. Vamos lá. Eu quero que tenha maior fluidez. Quais são os fatores que vão dar maior fluidez? Eu voltei aqui na questão. Vamos lá. Quais são os fatores? Tamanho. Tá, tamanho. Não, o 4 e o 5 são muito grandes. Então, eu acho que 4 e 5 não podem ser. Mas, por outro lado, o 4 é reto. E o 5 faz curva. Ele parece mais com 3 e com 2. Vamos ver mais aqui. Tamanho. Qual é o outro fator? Grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas. Então eu tenho que analisar os dois fatores. Tamanho e grau de insaturação. Mas como é que eu olho pro grau de insaturação? Galera, lembra que eu falei da cauda com a curvinha? Pois é ela que vai permitir analisar a insaturação. Acredita que o Enem cobrou isso? Então você vai ter que saber o que é insaturação. Pessoal, quando um carbono se liga a outro, ou ele faz uma ligação simples, ou ele faz uma ligação não simples. Que pode ser dupla ou tripla, tá? Quádrupla não, só duas eu fiz. Tá, gente? Então, quando a insaturação, ela vai ser representada, eu falei dupla ou tripla, né? Mas, por nosso caso, a insaturação vai ser ligação dupla entre carbono. Que, na verdade, a insaturação é um conceito mais... Já tava falando de ligações pi. Mas, gente, química. Ligação dupla. Quando aparecer ligação dupla na cadeia carbônica, um carbono com outro, você fala assim, esse lipídio aqui tem insaturação, ele é insaturado. Olha que legal. E a insaturação gera essa curvinha.
essa curva, esse desviozinho aqui, ó. Aqui, gente, ó, esse desvio, essa curva, né, ele vem reto aqui, então onde quebrou aqui, onde ele fez a curva, é porque tem uma insaturação. É só isso. Tá, tem alguma outra propriedade que não seja geométrica? Essa propriedade geométrica tem uma propriedade química. Os lipídios que são insaturados tendem a ser mais reativos. Ao final dessa aula, tem uma curiosidade para você pesquisar, você vai entender. Mais reativos, só gravar isso, tá bom? Então, o que é mais fácil de digerir, digamos assim? Eu quebrar, eu metabolizar, saturado ou insaturado? A priori, insaturado. Óleos, principalmente vegetais. Esse é um dos benefícios, por exemplo, do azeite de oliva, que é um óleo, em relação a, sei lá, de soja. Só um exemplo, um dos benefícios. Agora, pessoal, vocês conseguem escolher qual é a bicamada que tem maior fluidez. Qual é que tem maior fluidez? Naturalmente, a que tiver menor tamanho, menor para ter menor interação, e maior grau de insaturação. Por quê? Porque quando tiver mais curva, uma pontinha não se encontra com a outra. Gente, qual é a alternativa que visivelmente te dá essas condições? 2, letra B. Porque aqui, ó, uma ponta não se encontra com a outra, não se encontra com a outra do outro lado. Então, gente, letra B. Você fala, mas essa questão abre dúvida para isso, para aquilo. Não. Você tem que entender. E, gente, quando eu falei de fosfolipídios para vocês, eu falei de fluidez, tudo bem, mas eu não falei dos fatores. Eu falei do fator na questão. Essa questão aqui pegou muita gente de surpresa. Mas por outro lado, ela ensinou você a responder ela. Por quê? Porque ela disse que o que influencia é tamanho, pessoal. O que se mexe mais rápido? Uma coisa grande ou pequena? Pequena. Então eu vou procurar uma coisa pequena. A grau de insaturação. Aí você tinha que pensar, gente, era só pensar. Você tinha que saber primeiro que insaturação gerava essa curvinha. Aí já é um filtro grande, porque pouca gente vai saber que insaturação é essa curvinha. Já é uma peneira grande, muita gente já fica ali. Os seus concorrentes já vão ficar ali. E não são explicados, tá? Todo mundo explicado aqui na família. E você que sabe que a insaturação, você pensa, a insaturação está relacionada às curvinhas. Tudo bem. Mas eu quero que as pontas se encontrem ou que não se encontrem. Que não se encontrem. Eu quero que as pontas da bicamada não se encontrem. A camada de cima e de baixo. Não é um lipídio do lado do outro, tá? Porque no final da conta, o que vai atrapalhar um lipídio de descer aqui é a ligação com o de baixo. Eu não quero que essas pontas se encontrem. Então, não abre precedentes para contestação. A questão aqui é a letra B, tá bom? E mesmo se abrir precedente, agora você já sabe responder. Se cair de novo. Pode não cair de novo também, mas em outros vestibulares, né? Show de bola. O 2. Pessoal, tarefa de casa. Primeiro aqui em vermelho. A lista, aliás, primeiro em vermelho, super vermelho bem grande. Lista 1, gente, abre sites minerais. Responda, mandem minhas dúvidas, mandem dúvidas. Você tem meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp lá no grupo. Manda mensagem, que eu tô disponível para vocês, para tirar dúvida. Se você não imprimiu a lista, tira print. Se você imprimiu, tira foto, manda. João, tô com dúvida nessa questão. Mas não é assim, tô com dúvida. Tudo bem, se você realmente não sabe onde começar a separar, João, não sei responder. Mas se você sabe, João, eu fiquei com dúvida nisso, naquilo, naquilo, seja específico. Mas se não, aí eu até te ligo, te ajudo com a questão. Até te ligo, não, eu te ligo pra gente resolver a questão no melhor horário pra mim e pra você, tá bom? Lista 1, já abre sites minerais, e vai sair a lista 2, que é a lista de carboidratos. Vai sair, senão você não sai, tá, gente? Amanhã, no sábado, essa lista sai, tá? Sábado ou domingo, essa lista sai, vocês vão fazer. E tem 2 slides aqui pra vocês pesquisarem. Tá relacionado à química orgânica, que é a química orgânica que o professor Guilherme já começou com vocês, eu acredito, a essa altura, que são 2 reações. A reação de Sabatier-Stennings, que é relacionada à formação de margarinas. Curiosidade, por que é interessante? Porque a margarina, ela é óleo vegetal, só que ela tem um aspecto sólido, né? Mas óleo não é líquido. Como é que é sólido? Aí você vai entender o porquê, tá? E reação de saponificação. São essas as curiosidades. Pessoal, eu me despeço aqui. Espero que ainda tenha uma audiência de, sei lá, gente, pelo menos 5 pessoas assistam minha aula. Porque dá trabalho produzir uma aula. E eu sei que demorou a sair, mas saiu. Tá? Eu espero contar com o apoio de vocês. Beijo, beijo no coração e até a próxima emoção. Tudo de bom, pessoal. E vamos, força, foco, fé. Não desistam, não desistam, gente. Nós estamos aqui lutando para conseguir a nossa aprovação, tá bom? E vocês têm meu total apoio, vocês têm meu contato. Por favor, quero interação. Abraços.